Agora, uma outra questão. Será que essa prova é difícil porque o assunto é complicado de entender? E aí agora, se você me diz que o assunto é complicado de entender, aí agora eu vou ter que concordar com você. Muitas vezes, realmente, o assunto é complicado de entender. E eu trouxe aqui alguns exemplos de alguns assuntos que são difíceis de entender. Olha só. Primeiro, o assunto da história da Grécia. Cara, a história da Grécia é um assunto que, se você não presta bastante atenção nele, e se depois você vai tentar recuperar o tempo perdido que você não prestou atenção lendo o assunto para poder entender. E outra coisa, eu te digo, se o seu professor for bom, ele vai saber tornar esse assunto interessante para você. Mas se ele não for, ele vai mandar você ler e reler o capítulo que você tem que estudar. Certo? Muitas vezes, eu também não julgo os professores, muitas vezes os professores não têm é, é, o tempo e também não têm não é bem a disponibilidade dele, mas a disponibilidade dos alunos para poder aprender aquele assunto. Porque muitas vezes a sala está uma bagunça e não tem como estar passando aquele tipo de assunto para aquela sala. Então, o melhor para aquele professor é muitas vezes mandar o aluno ler do que deixar esses alunos somente com a explicação falada. Porque se deixar só com a explicação falada, eles não vão entender nada. Certo? Então, o que é que eu tenho para dizer para vocês? Esse assunto de história da Grécia, por exemplo, é um assunto dificílimo. Envolve várias questões políticas, envolve um tipo de entendimento que muitas vezes nem mesmo as pessoas que estão trabalhando diretamente com aquele tipo de história dali, elas têm 100% de certeza daquilo que elas estão falando. Entendeu? Então, muitas vezes até o próprio historiador, ele tem que relembrar algumas coisas, ele tem que parar para ler novamente, porque muitas vezes a gente se esquece. E eu falo a gente porque eu sou historiador, né? Por exemplo, a história de Roma, você entender toda a estrutura política de Roma, entender as mudanças de, de, de política, né? Na política de Roma, por exemplo, você entender a mudança da monarquia para a república, da república para o império, tudo isso daí, para você entender, para você compreender, você precisa entrar dentro daquela época. E, cara, não são todos os professores que conseguem colocar você dentro daquela época. E como é que é isso de colocar dentro da época? É o seguinte, você precisa entender como é que as pessoas daquele tempo pensavam, como é que as pessoas daquele tempo viviam o seu dia a dia, o cotidiano dali daquele local. Você precisa ter isso na sua mente como se fosse uma imagem, como se fosse um filme. Por exemplo, quando você vai estudar mesmo a história do Egito, você tem que adentrar ali, você tem que entender como é que era a sociedade em torno do templo, certo? As pirâmides ali, como é que elas eram construídas, qual a importância que aquelas pirâmides tinham para aquele povo. Eu tenho um exemplo da questão, por exemplo, quando a gente está estudando a Bíblia, certo? Quando a gente está estudando a Bíblia, para a gente entender alguns versículos bíblicos, a gente tem que entrar na história daquele tempo. Certo? A gente tem que entrar no contexto. Por exemplo, uns dias atrás, lá no meu canal de religião, o Almerian Ferreira, eu falei a respeito de quando Cristo transformou a água em vinho. E que muitas pessoas pensam que aquele vinho que Jesus transformou ali era vinho alcoólico, quando na verdade não era. O nome do suco de uva, ou o puro suco da uva, era chamado de vinho. Por quê? Porque a uva vinha da vinha, certo? Então, a uva vinha da vinha. Então, Jesus ele transforma aquela água em vinho, mas era um suco de uva, não fermentado. E existem outras palavras, quando a gente vai entrar no grego, por exemplo, que se referem a vinho. Palavras que se referem a vinho fermentado, palavras que se referem ao vinho que não é, e tem palavras que se referem aos dois tipos de vinho. Para você entender isso,
você tem que entender o contexto ali onde estava inserido aquela palavra. E muitas vezes o aluno ele não é colocado nessa situação. Muitas vezes o aluno ele não é exposto para o aluno uma fonte histórica daquele período para que ele possa entender aquilo. Eu digo para vocês o seguinte, por exemplo, eu vim compreender bastante história do Brasil quando eu comecei a estudar na faculdade. Eu vim compreender bastante o que é que realmente é história quando eu comecei a estudar na faculdade. Por quê? Porque você tem contato com fontes daquele tempo. Você tem contato com livros de pessoas que pesquisaram, sentaram, olharam cada uma dessas fontes. Muitas vezes eles citam essas fontes lá por escrito, ou talvez o que é que essas fontes tinham, ou talvez até da convivência deles com certo povo que passou aquele tipo de conhecimento para eles, e a gente começa a entender, aí entendendo. Uma das minhas aulas prediletas, por exemplo, era a aula de antropologia, né? Da questão da história, a gente estuda uma disciplina chamada de antropologia. E o que é que a antropologia faz? Ela tenta entender como é que são os relacionamentos dos homens ali dentro daquele âmbito social, né? Eu me lembro que eu vi a história de uma briga de galos, certo? Havia um lugar, se não me engano, é Bali, onde havia rinha de galos. E aí o que acontecia? O que aconteceu, na verdade? Aquele antropólogo, ele entrou naquele lugar e ali ele começou a analisar como era a situação da sociedade ali em torno da questão da briga de galos, né? E ele começava a entender por que aquelas pessoas ficavam tão eufóricas, por que dava tanta importância àqueles animais e aquele tipo de conflito ali entre aqueles animais. É claro, é uma coisa que, por exemplo, aqui no Brasil é ilegal, mas lá para eles parece um MMA, certo? Então, daqui que a gente entenda que para eles é isso, a gente precisa dar essa viagem toda, entender como é que era aquela sociedade naquele lugar, certo? Então, a disciplina de história, a matéria de história, para você estudar para uma prova dela, você precisa entrar dentro daquela época. Agora mesmo eu estou com os alunos, ou melhor, umas alunas, que estão estudando a respeito da República Velha aqui do Brasil. E a questão do café, a produção de café aqui nesse país. Para você entender como é que o café, a produção do café, ela influenciava aquele povo daquela época, você precisa entender o contexto anterior. Você precisa entender que aquele café ele começou a ser produzido por conta de uma revolução que já havia acontecido na Inglaterra, que estava se espalhando por todos os outros países, certo? E que, de certa forma, afetou o Brasil. Muitas vezes a pessoa ela não tem o costume de ver coisas que podem ajudar ela a responder às atividades de história. Muitas vezes uma pessoa, até mesmo que ela assista jornais de televisão, pode ser jornal na internet também, hoje em dia a gente tem a disponibilidade aí dos jornais no YouTube. Essas pessoas que não têm o costume de ver notícias, de analisar os fatos que estão acontecendo ao seu redor, geralmente são as pessoas que mais têm dificuldade dentro da disciplina de história, dentro das provas de história. Porque eu te digo assim, por que eu estou falando de jornais? Porque geralmente os jornalistas eles pegam todo o contexto daquilo ali e transformam numa reportagem, né? Então por que as pessoas, sei lá, deixa eu lembrar aqui de algum fato, por que as pessoas estão sofrendo na Turquia nesse exato momento? Aí a reportagem vai trazer e recentemente lá houve um terremoto, muitas pessoas morreram, milhares de pessoas morreram, e que essas pessoas estão procurando se reerguer economicamente, certo? Como é que isso entra para um livro de história? Isso entra como uma série de textos, né? Se isso for passado, por exemplo, dentro de um livro de geografia, onde falasse a respeito de terremotos e de repente coloca uma parte lá falando sobre o terremoto na Turquia, não seria tão interessante quanto você está vendo, você está vivendo aquilo. Então, é muito melhor você viver a história para você poder responder as questões a respeito dela, do que você ficar apenas lendo.
certo? Então, por exemplo, eu me lembro que para eu entender a história do Brasil, eu tenho que entender como é que se comportava a corte do Brasil, como é que se comportava Dom Pedro, como se comportava os nobres ali daquela época, por que a questão, por exemplo, da escravidão era tão assim frequente aqui no país. Por que essas pessoas achavam que os negros eles eram subalternos? De onde é que vinha isso? Eu tenho que me questionar isso, entendeu? São o tipo de questionamento que te leva a entender as coisas. E muitas vezes esse questionamento ele vem de onde? Ele vem da atualidade, certo? Então, por que os negros são muitas vezes mal vistos até hoje? Por que existe um preconceito tão grande contra eles, certo? E com base nisso, você vai levando para aquele assunto lá daquela época. Será que naquela época as pessoas pensavam preconceito do mesmo jeito como é hoje? Será que naquela época as pessoas pensavam, por exemplo, é, quando você fala a respeito da questão das vestimentas de hoje, será que as pessoas se preocupavam com vestimenta do mesmo jeito antes ou de um jeito ainda mais sisudo, assim, vamos dizer, entendeu? Então, você tem que começar a entender isso.